Shalom, shalom peuple de Dieu. Soyez le bienvenu dans notre équipe dominicale. Yoshua Hamashiach est en ces lieux. David, il est en train de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimés, c'est ici la maison de joie. C'est ici la maison de paix. C'est ici la maison de miracles. C'est ici la maison des solutions, bien-aimés. Prépare ton cœur, prépare ton attitude afin d'entrer dans la maison de Dieu. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 57. La Bible nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul parle de la victoire de croyants sur le péché, sur la mort. Les croyants sont appelés à remercier Dieu pour cette victoire. Bien-aimés, il est très important de rendre grâce à Dieu chaque jour, chaque matin, chaque soir, Seigneur, car Dieu ne cesse jamais de veiller sur nous et qu'il nous donne la victoire dans nos combats. Bien-aimés, c'est pour cela nous allons remercier Dieu de ce bienfait. Nous allons dire à Dieu merci de ce bienfait. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci parce qu'il est en train de garder nos familles. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Il a renouvelé sa bonté dans ma vie. Il a renouvelé sa bonté dans notre église. Commence à remercier Dieu pour ses bienfaits. Commence à dire merci Jésus. Merci Jésus Seigneur. Nous sommes reconnaissants à toi Jésus. Seigneur, merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Merci les redoutables Dieu. Merci Yoshua Hamashiach. Merci El Mekanishkem Seigneur. Nous entrons dans ta présence Seigneur avec des actions de grâce. Nous entrons dans ta présence avec un cœur de reconnaissance Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Merci pour les souffles de vie. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te loue Seigneur. Je te loue Yahweh. Je te glorifie. Tu es Dieu. Il est comparable à toi Seigneur. Merci l'homme de Galilée. Merci Seigneur. Tu as protégé ma famille. Merci Seigneur pour la vie de mon mari. Merci pour la vie de mes enfants. Merci Seigneur parce que tu as protégé notre église.
Acclamons le roi des rois. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Célébrons le roi des rois. Celebramos o rei dos reis. Je veux t'adorer, Jésus. Eu quero te adorar, Je veux Jesus. te louer. Eu quero te louvar. Tu es digne d'être adoré, O Seigneur. Senhor é digno de ser adorado. Tu es comparable. O Senhor é incomparável. La Bible déclare que La Bible tout genou dit- fléchira Todo joelho vai se dobrar lorsqu'il parlera le nom de Jésus. quando vamos falar em nome de Jesus. Le nom qui sauve. O nome que salva. Alléluia. É. Célébrons le roi des rois. Celebra Jesus. Acclamons le roi des rois. Aclama por Cordeiro. Acclamons le roi des rois. Aclama por Cordeiro de Aleluia. Deus. Amém. Alléluia. Eita. Aleluia. C'est ça, Bazar. Será que o Senhor está aqui? Mettez la zamabou, ma casse. Vamos aclamar por Jesus. Amen. Amen. Tala mutu aza bebe na yo. Diga ao seu próximo. Pese mbote. Cumprimenta o seu Loba próximo. zamba ligyo mingi. O Senhor te ama. Maketa kiteza miso. Irmã Ketia. Rosa kiteza miso. Mamãe Rosa que Deus. Alléluia. Amen. Pele Seigneur. Irmãos em Cristo. Touti musika. Saímos longe. Na posa kutote exade. Não tinha nem a vontade de pregar. Alléluia. Amen. Bato bo reta borate. Os que vieram atrasados. Moto mo kutsozalawa. Havia um fogo aqui. Ba foi kei. As vozes foram. Alléluia. Amen. Oh papa, on a lobi. Touti loué. Saímos longe. Adoration mo ezaki a A papa. adoração que estava aqui. Mbongo ezaki na posa ezaki. O dinheiro que estava no bolso. É Bibi. Saiu. Eh. Basaka na auction te. Não se brinca com unção. Zamba la papa na biso. Que Deus nos abençoe. Tala mutu aza bebe na yo. Diga ao seu próximo. Olha Loba ao seu zamba próximo. ligyo. Diga que o Senhor te ama. Patricia. Helena, Zamba ligyo. Deus te ama. Joyce. Joyce, Zamba ligyo. Deus te ama. Prosper. Próspero. Namata susu. Rosa. Rosa senta aqui. Amen. Amen. Mamãe Miguel. Mãe do Miguelito, Zamba papona. que Deus te abençoe. Como na CPI. Te ver, fique alegre. Amen. Amen.
O Senhor é bondoso, amado. Estamos na presença do Senhor. Uma vez vamos vir na igreja, não vamos pregar, só vamos orar para o céu se abrir. Hoje o céu estava aberto, não tinha vontade nem de parar. Si la télé n'a pas sa présence en Zalba, c'est pour ça Quando estou aqui, eu estou que dans le bagage papa mai disonga. Donc sentindo si ya como boli que regressa. Alléluia. Zamba la papa la biso. Que Deus nos C'est ça abençoe. plus tard dans la Bible lobby. A Bíblia diz: Dieu se collega mais la parole de Dieu ne passera jamais. tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai Louange passar. collega, O louvor vai passar, libane collega, o casamento vai passar, mbongo collega, o dinheiro vai passar, musale collega, o trabalho vai passar, mais la parole de Dieu ne passera jamais. mas a palavra de Deus não passará. Et sans plus tarder, E vamos passar. et dans moi autre chose le thème très important. Esse mês estamos a falar sobre um tema muito importante. Et je crois que dans moi il y a juin E nesse mês et de toujours le julho thème beaucoup. estamos a On falar. doit penser sur le thème oyo. Aquele que vai nos dar tema. Nous avons pensé 50 tema dollars. eu vou dar segunda bem. À part Maman Grâce, à part Moïse, à Além da part Marcas, irmão Moisés Pasteur Gouda Longolier, e pastor Cristian também. Pasteur Christadé. Pastor Cristian. Bah, on est sur le ah, parce que son combat, thème de Tozolo là, Quem vai nos dar tema estamos a tu falar. peux essayer 50 dollars. Vamos dar $50. 50 dollars dans mon les amoukiens, $50 é pouco. 300 dollars. $300. Elle est là, ah, c'est les gars. Ah, bah ça va. Está aí em cima. Amen. Amen. Combien pourquoi la salle Bogo? Sabe por que eu Parce que pas te fiz isso? venir à l'église, Porque muitas pessoas vêm na igreja, mais pas dire au kanga terme. mas não colocam em ação. Bah, quand tu es dans l'église, bah, t'es qui bisogni. Você pode perguntar o que nos pregaram Ah, hoje. pasteur, la biso t'es qui biso matarana. Aí ele diz que o pastor nos pregou Matalaná. Pasteur, la biso t'es qui biso. O nosso pastor nos pregou. Collier ça bien. Comer é bom. Mais ma cabo c'est très Mas important. o que é importante, Et bah, tu vas kanga angote. as pessoas não coloquem na Et cabeça. thème la biso c'est simple. E a tema eu sinto. Autre chose, la savoir considérer ce qui est sacré et interdit dans l'église. Saber considerar o que é sagrado e é proibido Et dans l'égard de ton na igreja. et l'eau ezali qu'on considère ango pe sacré pe interdit na kati ya A église. coisa que é considerado sagrado Et matomayele e os inteligentes, os sábios, soko tali thème oyo. se olharam o tema, Comment les a 4 volets. eles vão encontrar o 4 parágrafos. Je crois que pasteur Christian Lobaki, O pastor tous Cristian les 4 sortes à Lobaki, disse temos 4 l'homme de parágrafos. Dieu, O homem de Deus, il y a mis balé lobi biloko oyo eza l'église. o que está na igreja, Il y a mis ça Lobaki offrande. oferta, Il y a 4 Lobaki dîme. o dízimo. Je crois voilà. É isso aí. Alléluia. Amen. Sikoyo. E hoje, Na agora, kati ya ba lettre oyo ezali, o que está aqui nas letras, bato mayele bakoko définir. os sábios sabem definir. Première chose tokoki koloba nini? A primeira coisa que podemos dizer, Considération. considerar. Deuxième ezali nini? O segundo é o que? Sacré. Sagrado. Troisième ezali nini? O terceiro, Interdit. Quatrième ezali. o quarto é o que? Tomandeli. Première ezali nini? O primeiro é o que? Akosala biso te awa. O primeiro é o que? Deuxième ezali nini? O segundo é o que? Troisième ezali nini? O terceiro é o que? Quatrième ezali. O quarto é o que? Alléluia. Amen. Nalinga leka mwa ndaku. Eu quero passar um pouquinho. Eloko nini nalinga loba mosala nzambe. O que eu quero dizer, homem de Deus? Mosala nzambe aza nani? O homem de Deus é o quê? Et mosala nzambe azali représenter ya nzambe na kati ya O servo mosala. de Deus é representante de Deus nesse mundo. Alléluia. Mosala nzambe azali superviseur O servo de Deus é na kati ya se ya mokili supervisor oyo. aqui debaixo da terra. Et na kati ya mosala nzambe E dentro do homem de Deus, tozodéfinir 5 ministères. estamos a definir 5 ministérios. 5 ministères. Os 5 ministérios. Premier ministère ezalaka nini? O primeiro ministério é o ministério profético. Ei, mabele loya. Alléluia. Amen. Alléluia. Premier ezali nini nakopesaka? O primeiro é o quê?
Tu as 5 ministères. Temos 5 ministérios. Apostólico. Deuxième année. Troisième année. Quatrième année. Pastoral e apóstolo. Alléluia. Amen. Et dans 4 à 5 ministères, E nos 5 ministérios, au moins dans 4 c'est l'homme de Dieu. vamos encontrar dentro do Et homem lui, de quand on Deus. battait sur un prophète, Não se você é profeta, ça veut dire on est qui pasteur. você é mais que o pastor. Et lui, quand on battait sur qui on allait pasteur, on Não est qui docteur. se você é Ou pastor, é maestro. mais que o doutor. Et dans ou 4 à 5 maestro. ministères, E nos 5 ministérios, nous sommes sur ton sein, la mettre dans mon corps. nós estamos a servir Et comme on a eu Jésus-Christ dans e la o vie. nome dele é Jesus. Et les gens, comme on a battu, E hoje vamos ver as pessoas. les gens battu, bah, sur la poste à Kossam, As pessoas já não têm a vontade de orar. oui, mais pourquoi on va poser la poste à Kossam? Sabe por que as pessoas já não têm a Et vontade ça de orar? cause, bah, ça, va dégoûter, bah, tout poste à É Kossam. por causa dos homens de Deus. Alléluia. Amen. Avant qu'il y ait un interdit, Antes de a gente avant qu'il y ait un sacré, ou sagrado, avant qu'il y ait d'église, ou igreja, il faut qu'on ait un pasteur à Zanan. devemos saber quem é pastor. Et pasteur Azali, mon bâté, il va battre. O pastor é aquele que Azali, cuida boy, das on te met ovelhas. boy. Ele é o sol. Il y a beaucoup de personnes. Há muitas pessoas On va y barater. que não sabem. Mon sale en Zambé, na moi en Zambé. O servo de Deus e homem de Muito Deus. zanga na valeur, essa boa na Zambé. O que tem valor é filho de Deus. Deixa eu faire comprendre. Eu quero te fazer entender uma coisa. Mon sale en Zambé, O servo de Deus na moi en Zambé. e filho de Deus. Muito zanga na valeur, essa boa na Zambé. Quem tem valor é o Parce que filho mon de Deus. sali, Porque o servo azo sala pa ya papa. está servindo por Mas pai. mwana, Mas o filho, aza mwana ya ele é o patron. filho do Alléluia. patrão. Amen. Tu vois? Mais le problème c'est quoi? O problema é o quê? Basala en Zambé, lelo. O servo de Deus Au hoje. moins, mutu ote ya batu Vai marumaza. ver pessoas que estão pregando as pessoas a palavra. Azo nakisa batu sainteté. Está mostrando a santidade. Mais yemoko, Mas ana ele fiore. próprio não está naquela Au vida. moins, mon sale en Zambé. Vais ver o homem de Deus. Amelakane vin. Ele bebe o vinho. Amelakane masanga. Ele bebe cerveja. Au moins, bakangi na ndaku moko. Você vai encontrar ele numa casa. Au moins, mon sale en Zambé. O homem de Deus. Atikaka na ye, alakisaka babitaka na batu nyonso. Ele mostra a sua pudez em todo mundo. Au moins, mon sale en Zambé. O servo de Deus. Atambola na coupé. Ele anda com calças por aí. Oh, não, seja. O homem de Deus. Pona ya zomu na normal. A tudo é normal. Zokande mon sale en Zambé. Mas o homem de Azali Deus. ambassadeur na sia Ele é mokilo. um embaixador aqui debaixo de terra. Tango zomu na mon sale en Zambé. Quando estamos a ver o homem Ça de veut dire Deus, zomu na nani? estamos a ver diretamente a Deus. Alléluia. Amen. Avança, papai. Soki mutu akutani na travailleur ya Kisekedi, ça veut dire akutani na nani? Quando você se encontra com um trabalhador do Fatipo, então se você se encontrou com ele. Soki akutani na travailleur na ye, ça veut dire akutani na nani? Se você se encontrou com ele, se Mais você se encontrou com ele. bato badegoûté mposa kosambela. As pessoas já não têm a vontade de orar. nokende église wapi? Foi em que igreja? Paster wana atongaka bato. Aquele pastor fofoca as pessoas. Paster soki oyebisi ye likambo na yo, Se ele fala a minha coisa, eyoleka 30 minutes não vai te passar 30 oyoka minutos. kuna. Vai se ouvir por aí. Église ezokende Onde vai a igreja? nzoka nde mosala aza Porque o homem de Deus aza motu azobomba makambo ya é bato. aquele que guarda as coisas das pessoas. nakozala na mwasi Eu posso ter a mulher, tololaka nde ndako eu moko durmo com a mesma casa. makambo oyo ya ministère Mas o pai de mwasi na aza na droit ya Você koyeba não pode yango. saber. parce que Ei, ntango papai. nzambe abengaki Porque ba quando Deus me abengaki escolheu, mwasi na não nga te. escolheu a minha mulher. Asa po ezokanga ba. Alguém está me entendendo? naoki na définition Eu estou mosala. ainda na definição de Lelo. homem de Deus. Hoje, pourquoi église ezokende por que a kokufa? igreja está indo morrer? soki omoni papa arnaud aza na suki Você ebele diz papai não com paster atali ye Você olha o ami pastor. frère Irmão, nzambe atalisanga Deus está me mostrar. yo ozala mosala nzambe Você vai ser homem de Deus. ndenge papa arnaud yoki ozala mosala Mas nzambe quando o irmão Arnaldo apekesa nini Amen. mpona esili Pra soki ele alobi acabou. neno obi o Ó, ana l'homme de Dieu eu sou homem de Deus. si basakolaki mpona Já ngai profetizou sobre lelo ele. église ezokende kobuka Hoje a igreja está indo. parce que bapesi ye message Deram mensagem. biya komi ne paster Mas ele já é akomi pastor. ne prophète Já é profeta. nani aconfirme que message ene eza ya nzambe Quem te confirmou que essa mensagem é de Deus? alleluya Amen. appel ya nzambe O chamado de Deus. jamais moto oyebaki aza na appel Ninguém pode saber que tem chamado.
Mutu jamais kotika la koyeba kaza na pela za. Ninguém pode saber que E ba tuche ba découvrir que mutu e azana as pela. pessoas que vão descobrir Mutu abengama. essa pessoa Lelo escolhida. como ngana pasteur. Hoje eu sou pastor. Pasteur Christian akuta na frère moko. O pastor precisa me encontrar Ala com o ti ba irmão. croix. Ala ti toche. As cruzes, aquelas coisas aí. Alors na question la sacerdoce. Oh não, vou fazer sacerdote. Yo que ça sacerdoce wa. Você vai fazer On sacerdote. a que bon de la maman moko kuda na salle de délivrance. Por uma mãe para fazer libertação. Yo juro bokonzi wa wana wapi. Onde você tirou essa autoridade para ir libertar? Lelo église c'est que Hoje a Deus. igreja está indo assim. Alléluia. Amen. Ezo que não kufa. Estamos aí na mão. Moi respecter ba o baza vrai. Não podem respeitar o que são verdadeiros. Amen. Il y a dans mon sein mon soisa. Aonde ele pode cair hoje. A comprendre que l'on conseille les âmes abe. Compreendeu que A zone na bakolonza. voltar no pé de Deus. Mais na batu mususu le Mas no. há outras pessoas Bazo tambola na via estão basu. andando na vida do pecado. Bazo skroke batu bambo. Estão Bazo sala mabe. estão fazendo Mais azane normal. Eles estão bem. Mais so kada so bate. Mas ele não sabe. Koza la mosala zambe. Você serve Deus. Zamba contracte bino. Deus vai te Lolenga tratar. boko te na bapale. Não como os pagãos. Un jour. Dia. Tokoza na jugement boko. Estaremos em frente do Okoza na juiz. mubute. Não terá Mais ninguém. okoleka na tribunal. Você vai passar E pelo assemble. tribunal de Deus. Amém. Avança, papai. Alléluia. Amen. Qual est la définition pour ça? Essa é a definição do servo de Aleluia. Deus. Amen. Si on a une lobela, Eu quero falar quel autre zone lobela lelo? sobre o tema que estamos a falar. Ça parle là pour l'homme de Dieu pour Que la Deus terre. abençoe o homem de Deus pela terra. Les lois tu balongo la considération l'église. Hoje as pessoas tiram em consideração na igreja. Les lois balongo la considération mon mutato saka mosala nzambe. Hoje as pessoas já não respeitam o homem de Deus. Les lois mona mosala nzambe. Hoje vai ver o homem de Deus. Nazala camarade na ngamo. Eu tenho meu amigo à l'église de France. Ele tem uma igreja na França. Vous comme soit yambi mona mo l'église. Dia acolheu uma irmã na igreja. Avec des prophètes Christ. Avec o homem de Deus. L'homme de Dieu boni. O homem de Deus, como você está? Avec boni banda lelo. Ele disse de Deus. Deus. A sua église. Não começa a vir mais na igreja. Mais tu n'es pas yo begani. Ele perguntou por quê. Collègue n'était. Me disse, não sou amigo Nasa dele. mosala nzambe. Eu não sou servo de Deus. Les lois mona mutu. Hoje vai ver pessoas. Atali beni boye. Olhei o irmão Penny. Alors baba kamubu na biso beni. Ata conscience ba moto na ye. Não tem nem consciência humana. Sim. Aso ba teke o aza mosala nzambe. Ele não está vendo que essa que é seu Il faut Deus. na ba limite ya maloba ta na zolo ba na ye. Tens que ter Il faut na respect koloba na mosala nzambe. ter respeito. Parce que lolenga pambolaka bato. Lolenga pe na ko recevoir les malédictions. É na forma que ele pode te maldizer. Alléluia. Amen. Mais les bato bazali wana bituna bango ezo sana te. Hoje as pessoas tipo, não compreendem. Aí não respeita você na Não nzambe. sabe respeitar o homem de Deus. Mosala nzambe akozala mwana muke. O homem de Deus pode ser criança. Il faut respecter la qualité mosala nzambe. Respeitar. Mosala nzambe bayabaki na double O homem honneur. de Deus o recebe com Mais lelo honra. Mas omona hoje, mutu alamba na ndako na ye. mas você está cozinhando em casa. Mosala nzambe aye na ndako na ye. O homem de Deus foi na casa dele. Ake bomba zumba biloko Ele foi boye. guardar a panela. Lelo omona mosala nzambe. Hoje vai ver o homem de Aye Deus. otala mutu amena masanga. Vai visitar Asola mosala nzambe boye. Na bouteille na masanga. Abanga te. bebida. Mais biso tokoli na babishoni. Mas não cresceu no bicho. Omona mutu amelaka masanga. Alguém que Ayoki mosala nzambe. Ake bomba yango azobanga mosala nzambe. Wapi respect na basala nzambe lelo. Respeito dos homens de Deus. Pozo gagner $500. Porque está ganhando o mesmo Pozo gagner salário. $1000. Porque está ganhando Non mais. respecter basala nzambe aza te. Pode respeitar o Frère Deus. tozo kende wapi. Onde vamos? Banga basala nzambe. Tenha medo do servo de Deus. Alléluia. Amen. Ezala biloko ebele eza interdit na kati ya Há muitas église. coisas que são proibidas. O mutu akoki kosala Que a te. pessoa não pode fazer. Akema mutu aye na kati ya église. Alguém vem na igreja, Abebisi elonga ye na jipe ate boye. estragou o rosto. Bakangi ye foto. Na kati etumbelo ya Dentro da nzambe. igreja de Deus. Yo ozoyi kobeta selfie boye. Você está vindo fazer o serviço Frère. assim. É. Eza na bato ebele bakufa na kati ya église mpo na blague. Tem muitas pessoas que morreram na igreja. Église eza place ya kosakana te. A igreja não é um Eza lugar de lieu brincar. très É saint. um lugar santo. Okoki koya na maladie. Você pode ficar com Maladie doença. esikali A awa. doença fica. Okoki koya na pauvreté. Você pode ficar com Pauvreté pobreza. esikali A awa. pobreza Okoya na cancer. Você pode Diabète. viver com Myome. Ekoki kotikala awa. Tudo pode Soko oyebi Se valeur. você é Yata o valor valeur. do templo de Deus, avança, papai. Alléluia. Amém. Imaginez na kati ya église. Imagina dentro da igreja. Mutu azwi telefone akontinue na TikTok. Tem alguém entrando no telefone no TikTok.
Oh, brandisha. L'église. Na toutes nos questions. Vou te perguntar uma coisa. Iyo na musala na bino tongo kotaka. Você no trabalho. Na telefone. Você entra com o celular. Est-ce que iyo pensando com você mesmo. Até só que tem na meu continente vir, nós vamos avisar. Se encontrar com um Você embaixador. Você tem celular para usar. Só que balobi boyolobi basali baterio. Ou se falaram seu nome pregaram. Só balobi boyolobi baterio. Ou não me pregaram. Bateria sua cabudu. A pregação Depois changer eu. Ela vai te mudar. Amém, papai. Toca com o nomadote. Não podemos te falar. Mas você está morrendo. Você está morrendo. Imagina que eu estou na igreja. Eu estou na igreja um dia. Eu estou pregando numa igreja em Luanda. Frère, até na filme pornô na igreja. O irmão está assistindo filme pornográfico na igreja. Me diga. Até na filme mas bem na casa igreja. Está vendo um filme ruim na igreja? Tu sai na igreja, vamos dar cadeira. Amém, filho. Alguém para ter bem sentado. Pregação não dá conta dele. Não brincar com Deus. Não brincar com Deus. Por isso que eu sempre Amém. Essa não tá falando amém. Alguém pode dizer amém. Você vai saber. Eu já vi que papa. Ora por mim. Não fica mukina bisi. Bongo kuka. Papa na bongwani. Na bomela. Por quê? Mama graças a Deus. Mamãe graça está aqui. Na Brasil. Em Brasil. Essa na mona moga liga kufasi. Tinha um irmão que tinha que morrer. E aqui para mamãe zambe. Ele não sei. Imagina kupele kometa bale komela. Ele vai jogar no Corona vira se betie. Corona lhe deu mesmo. Eu também com papa na tubela. Pessoa me chama papel. Papa na tubela. Quero confessar. Na bota na basili sato. Na bisa música na. Na bisa aí tu nesse tabi ya bisa aí. Dá tika testamento. Testamento. Pô moni liwa. Porque viu a morte. Nzambe pasala ngolu atubela kasi bana wabika. Ditumba eba. Deus fez graça foi curado mas tu morreu. Alléluia. Amen. Ozomona na kati ya pasi. No sofrimento. On comprend l'importance ya Nzambe na vida. Deus a importância de Deus. Bien aimé na bonne délio na kombo Nzambe. Eu te suplico em nome de Jesus. Só coisa na église. Está na igreja. Zala lokolo za liboso ya président. Veja como está em frente. Tomé aquele roi des rois. Chamamos ele. Sabe aza mokonzi ya banzambe nyonso. Aza mokonzi ya ba ministre. Aza mokonzi ya ba député. Aza mokonzi ya ba nyonso na sa mokili oyo. Parce que aza le roi des rois. Il faut respecter ye. Respecter. Amen. Amen. Ngana koli mon père spirituel c'est le commandant Josué. Eu cresci o meu pai troisième dame. Il y a une troisième dame. Il y a ma casse, troisième dame. Elle est à la terceira mulher. Ce qu'on a église en fait. Oya, atali ba doazate. Akobe do kwela kuna. Bambato kozua. Bata chapada. Comment ça église? Quand on église mon am vagas na lingere quand église bongo. Yeyo. Eu le mon am mo vagas na lingere. Les congrégations de l'église mon père spirituel na père na épée. O meu pai spirituel é um pai dele. Ah, il y a des pères spirituels na biso. Voilà une église. Abandi ko gangela nga pleine l'église mobimba omono zolela mais mwono bana papa ezate lelo ezaki pona ko former kaya bisanga ezaki pona former lelo za oza era para me formar babandi ba bakutie na kati ya bureau na kati ya église os bandidos encontraram na igreja babetie masase kotie awa ekotie na libumu akosali kokufa babengi nga na video na mona makile zobima mutu na bi papa ozala susu te olha papa já morreu nata baloba emeli nani atanga pasi ata minyoko nga na okufa te parce que nasala aliasi na nzambe vile nga nakamba pa nzambe omoi nzambe adefendre poani parce que atosaka makambo ya nzambe babandi bakoti babetie masasa akufi te irmã graça está aqui irmã graça está aqui alobi nga nasomba liwa mpona mosala oyo nasalaka mais sans ça, vous allez savoir. Ça, on va faire amour. Si você serve Deus, faça com amor. Ça, on va faire amour. Faça com amor. Ça, on va faire papa na biso. Que Deus abençoe o papai. papai. Até o colomote ele sabe papa futa mambo. Nunca foi papá. Me prega. Nem dia. Na semana que eu sou papa, não ensinou a vida na prophète. Dia papai não me disse. Só uma molinga na église.
você me vê na igreja, não me fala sobre dinheiro. Não vem orar pela minha vontade, ele está aí. Ele não vem. Papa, mãe, écoute que je le A mãe que não se fala. Attends, dis-le là, on a bien été écouté. On peut se voir par là. Eu vou lhe dar porque Toi aussi, là, on s'est là, on là. sai muito longe da escola. Amém. On se voit. Donc, on s'est l'ensemble. Si on entre dans le papa, on a volonté de libérer les besoins par exemple. Est-ce que ça va canaliser la papa au thé? Ça va canaliser la papa, on a moi, sinon, ça n'a pas encore 2000. Combien? 27. Est-ce que ça va pas canaliser le thé dans mon salon social? Attends, pour là, Amém. dans la volonté à bateau, on s'est Veja a vontade das pessoas. Parce que il faut considérer mon salaire. Porque sabem considerar a coisa de Deus. Considérer mon salaire. Considera um servo de Deus. Alléluia. Et si on considère mon salaire, Se você considerar la o servo de promesse, Deus, irmão, Deus vai te tirar. Você está bebendo das coisas. Deus vê que você considera as coisas dele. Se você quer estremular aqui, subiste aqui em cima. Que Deus abençoe o irmão Jefté. Onde está em Canadá. Ele estava aqui sexta. Ele sempre me fala. Ele me fala, espera. Por que tu faz assim? Eu não venho brincar, mas eu venho orar. Eu venho entrar na presença de Deus. Você também pode ser distração por mim. Você pode se tornar uma distração por mim. Mas estamos aqui na igreja. Vai ver alguém aí. Alguém vai orar. Babá. Na igreja. Me liga depois. Isso não é muçulmano. Hora de oração dele. Ele fecha aqui. Respecter le sambo. Mais isso, tu devais respecter le sambo. Au moins, je téléphone. Essa là wapi. Alléluia. Amen. Donc il faut respecter. Tem que aprender a respeitar. Il coisa sacré. Os que é sagrado. La 10 minutes qu'on a dans la matéria agora. 10 minutos vai entrar na minha oração. Quero dizer uma coisa. Ela não le calica pour comprendre. Queria só passar para te fazer compreender. E tem na galelo. Subtem na dizer, minha subtema é Baganza. Tema Deus. Baganza. Tema Deus. Tá lá para primeiro agora baganza. Tema Deus. E Bíblia só vai estar solo na Actes chapitre 5 verset 1er. A Bíblia diz no Atos capítulo 5 no versículo 1. Não tem maman casse ça rapidement, tá ligado? Sim, maman casse é muito rápida, pode encontrar. Actes chapitre 1er, Actes chapitre 5 verset 1er. Atos dos Apóstolos 5, primeiro versículo. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais un homme. Alléluia. Actes chapitre 1er. Actes chapitre 5, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme les sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Hein? Amen. 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 Et pourquoi tu ne lis pas ensemble? Por que dizemos tema Deus? Há muitas pessoas que não temem. Porque já se acostumaram com Deus. O Senhor agora ia falar. Mas colocar você vê que não me deixa. Na Bíblia a Bíblia está tratando uma história. Ananias é um homem. Tinha a sua mulher que era assim. E as pessoas que fizeram um pacto com Deus. Se vendemos o nosso quintal, oferta, vamos entregar ao Senhor. E passaram em frente ao Senhor. Fizeram esse impacto. Se vendemos o terreno, vamos dar ao Senhor. Sabe quantas pessoas fazem um quarto com Deus?
Igreja de Deus hoje. On a mutualia kabie. A pessoa Mais on est battu qu'offrir, qu'on peut s'allier kabouba. não sabe ofertar a Deus. Église sans bongo et tambourati. A igreja sem dinheiro não Église a besoin de papier. A igreja precisa de papel. Église a besoin de biloko ebele. Precisa de muitas coisas. On a mutuana bongo. Você vai pensar que A proférer a sombe la mana. está preferindo Mais a sombo é kabela. mas não que oferecer a Deus. On a mutuana préférer a sombe kabela $1000. Alguém está preferindo comprar um cabelo de Mais $1000. a sombo é qu'on peut sa mabonza Tem oferta de 5, nem de 10. Yo sombi kabelo $1000. Você comprou um Mais cabelo. oyebi qu'on peut sans zambete. Mas não sabe ofertar. Dimanche na église oya nzambe pesa ka libala. Domingo você vem Deus. Oh, só libala dele. Vai ter casamento com. Kene na kabelo pesa libala. Vai no cabelo para dar casamento. Osoma bilamba é cher, on Você va passer comprar pas bien. caro. Ba Versace. Mais oyebi valeur ite ko kabela nzambe. Não sabe o valor de oferecer. Alléluia. Ezana ba tembele lelo bozana bazana ba promis bébé. À cause ya koyeba te ko free ko pesa. É por não saber Mbongo na ofertar. biso pa nzambe. Por não Bébé, ofertar. somo ligo pambwa Se quer ser somo ligo kende liboso. Se quer ser Yeba ko livre. sala ko pesa nzambe ko kabela nzambe. Aprende a oferecer. E vida yo ko kende liboso. E a sua vida vai em frente. Zomo zwina yo tsango na musala nzambe. Entrega os seus bens a Deus. Lelo zomo na muto zoka. Lelo to zoka to ba biso zoka ba 500, ba 500. A pessoa que tem hoje Ba 1000 na 50 musala. por semana ou 1000. Somos $1000. Se você tem On $1000, peut ça 10, on peut ça combien papa Mike? $1000. é de $100. $100. 100 C'est quoi muito pode dizer $100 A pessoa tira dollars. só $100. Papa, diga $100,000. Ele está vendo $100,000. $1000. Mais quelle personne au monde a ça la compra? Mas vai Quelle personne au monde a ça son bilamba? Vai ver onde Quelle personne au monde a son cabelo de Vai bali? ver onde está comprar cabelo Au monde lá. a ça $600. E Il y a $600. $700. E $700. Mais église ensemble. Mas a igreja de Deus, Só que tout ça ma bonza. vamos colocar oferta. Ba $1. Vamos colocar $1. O ka mutu mo zo l'église. Alguém está Aí é vendo? mutu na ma bonza te Não église. vê uma oferta. Mais na poche na ele. Mas no Ana bolso $50. tem embora $50. Mozolo kanza basani. Mas você quer que Deus Apambola. te abençoe. Oza la bénité. Não vai se abençoar. Oza la bénité. Não vai se Mais abençoar. Anania na Safira. Mas Ananias e Safira Basali fait babi que fizeram. tozoteka mabele na biso. Vamos vender o terreno. biloko bilanga tozoteka tokopesa nzambe O terreno mbongo vamos dar a balobi Deus. mabe te me balingaki eglize emona bango Ele queria que lelo Deus tozomona bato mosusu omona ye nana apesa $1000 aleki apesa yango te Mas não vai dar depois. bato ebele baza awa Muitas pessoas aqui. oya poto awa Você vê- akoza bofrande omanda opesa na As kongo ofertas que você akoza bofrande omanda opesa na bango As ofertas que osomba você fez. bainstrument Você osomba biloko ebele Compra lelo muitas emema na coisas. poto lelo esilongola maladi me obosana yango mpona Mas nini vocês yaya fizeram papa isso por quê? Te? Não estou ouvindo, amém. Essa não tá falando amém. Amém. Essa não bateu bem, mandou contribuir na música nessa. Você via muitas pessoas. Mas ele não colocou mas isso na hoje conta. não faz mais. Eu vi que ofrande na yo. Você sabe que É essa quando o oferta ganga para nzambe nzambe fomoli uma porta beleza. pode gritar lá no céu e Deus abrir as portas. Tá. Olha, Essa não bateu bem, mas há problema de migração. há muitas pessoas que têm problemas de Mas imigração. os outros bateram lenga ni no kolonga na bagulho de Mas migração. não sabe como vai vencer. Ofrande do com ganga. Oferta pode gritar. Ofrande do com será que eu vivo morando na nzambe. Oferta pode fazer que você fique Mais com. os outros é importante ter a Você sabe a possibilidade. importância de oferta. Mais la Bible déclare que Anania na Safira Mas a Bíblia balobi. declara que Ananias e Safira Soki disse, to teki biloko na biso. se vendemos nossas coisas, Mais tokozwa mbongo na biso. vamos tirar nosso Tokopesa yango vamos na kati ya entregar temple. no tempo de Deus. E bakei bateki biloko. Na E wena. foram Então bateki venderam as coisas. O Mas papai tem que biloko. disse que ora biloko esili as coisas acabou. baye nango na temple E levando babandi kokosa começou a mentir. mobala kosi O homem mentiu. Pierre abengi mwasi O susu Pedro chamou a mulher. Safi atuni ye biloko boteki yango alobi le même A makambo mobala mulher azali disse alobi a mesma coisa que o homem disse. belebe Ama- okoki kokosa motu Você pode me mentir. bakosaka nzambe te Mas não pode mentir. a nzambe Deus. nzambe abomaka belebe Deus e na mata. manière bazokosa Na maneira que estão a sur mentir. place No mesmo lugar. Ananias Ananias. akufi Ananias morreu. Safira mpe asali nini Safira também akufi Amen. belebe eya na makambo ebele bato bazokufa a cause ya lokuta Tem muitas a cause ya kosakana na nzambe belebe banga nzambe nzambe bakosaka ete Tema Deus. o pourkui Senhor vence. bakufaki Por que a que cause ya morreu? maloba oyo balobaki basali nini É porque bakokisa as coisas que falaram, mas não e concretizaram. maloba nini yo olobaka okokisaka Por te que você fala e não faz? eya na makambo ebele olobaka Tem muitas otikala coisas que kokokisa yango te você faz, depanza mas você não Bem, bem. concretiza. nazosuka awa Eu vou parar aqui. bana aron mibale Os filhos de e bakufa mpo basakanaki
na makambo ya Nzambe. Os filhos Et puis de le métier Deus sur la Uza moni arche ezokwea. Alors il était un souka Nzambe kwea te. Se eu foge de Deus para não. Tango okende osimba mo. Nzambe abomie. Bien-aimé. Senhor lhe matou. Kobloke na Nzambe te parce que Nzambe abomaka. Porque Deus. Il y a makambo ebele osala bave. Il y a makambo ebele oyo osakana nango mpo na Nzambe. Nzambe akokata souffle de vie. Deus pode cortar o seu fôlego. Réparer na Nzambe bien-aimé Seigneur. Repara com Deus. Asa mutazo kangai. Est-ce que você me entende? Pourquoi il va sa offrande de? Por que você não Pourquoi il va sa dîme? Por que você não dá o dízimo? Pourquoi il yoko va sa Por que você não consegue oferecer a Deus? Amém. Vai dizer não ando teu. Só que tá pessoa malade. Se Deus te dá doença, o salário inteiro vai acabar com os remédios. Ananias. Safira morreram. Mentiram Deus, brincaram com Deus. Quero dizer uma coisa. Prier est sacré. Orar é sagrado. Parole de Dieu est sacré. A palavra é sagrada. Église Igreja é sagrada. Você é sacré. Notre corps, c'est le temple du nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Santo. Deus vai te. Ça veut dire que vie na yo, elle sera sacrée. É o sagrado. Donc ça veut dire banga Nzambe. Ceux qui makambo yo ko banga na mukili oyo na mabe makasi. Banga Nzambe. Temer nesse mundo é temer. Asa mtakombe tena za babo. Será que vai poder clamar pro Senhor? To suki na liso. Vamos parar aqui. Se tem na mesa ali baba. Sobre temer o quê? Banga Nzambe. Amen. Banga Nzambe. Banga Nzambe. Nani ayoki mateyo ko banga Nzambe? Quem ouviu a pregação que quer temer a Deus? So bangi Nzambe. Você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus. Omoni esiko. Sabe esse lugar? Não venha brincar. Omoni ngai. Olha eu. Na libanda. Lá fora. Tosolo makambo isso. Podemos brincar. Mais soto kotia. Se entramos aqui. Zo makambo za boseri. Toma coisa de Deus. Souvent me makambo za na avanti. Se leva as coisas. Na promesse eu te prometo. Ola lo mukati. Você vai dormir no barco. Basangana ki bakufaki. Uza. Asali no mabeke. Chezo kuya. O arca estava caindo. Simplesmente ia ajudar. E morreu. Omoni temple. Esse lugar. Et va consacrer já comme s'il est stressé. É um lugar stressé. Não venha brincar aqui. Otiki ndakulo musika. Ozole na igreja na kanda. Veja na igreja com raiva. Omundo wena na kanda. Quando você vem com raiva. Ogobi baba. Você pode sair. Et na Brésil na témoignage. Em Brasil tem. Na bona pasteur mona yebi. Eu vi um pastor. A como aveugle. Ele não vê mais. Pastor daqui só igreja assim. Porque quando a igreja acaba. Pasteur bilanga na aí. As irmãs eram bilanga. Suka o bilanga é o que? Até esqueci. Lava lá, esqueci. Bilanga ça veut dire basi na aí. As mulheres. E na suka na asuka. E no final é a kufa biso. É cego. Na zana pasteur mona Angola. Eu tenho um pastor em Angola. Apika crise wapi? Ele caiu. Porque brincava com a Soko ligo kufa. Se quer morrer. Saka na busanta. Continua. Lelo na yoka pasi. Hoje eu ya mona batude bawela busanta. Vendo pessoas. Ana bengama. Ana pasteur. Musala babeba kasi za musala za. Trabalho muito ruim entre vocês. Lelo mutu nyoso za pasteur. Mas muito pastor. Escolhido. Um jour. Um dia. Todos a Gigi. Vamos ser julgados. Acabou do sosana. O que estamos a fazer? Que Deus te abençoe a levantar. Amen. Aleluia. Diga ao Senhor que eu te se tem coisa que eu fiz que eu não sabia que eu vi a igreja só via o jogo eu ando na igreja não faço coisas boas na igreja Deus me perdoe eu quero te temer ainda mais será que alguém pode fazer diga ao Senhor que eu te temer diga ao Senhor que eu te temer Senhor nalingi na bango lisusu nakati sikoyo tobanga yo pe totosa yo quero te obedecer nalingi na tambola na vie eu quero ya kobanga yo na boya lisusu nalingi na zala lokola Anania na Safira te mpo lobi na kufa na lokuta Senhor ya kotosa yo te ya kokokisa bapromese te Seigneur Nzambe nayebi ke esiko eza sacré église na yo mpe eza place oyo basakanaka te Nzambe na yango mpe tolanga mpe na kombo na Yesu Masihi amen tobeteli Nzambe mabo makasi sans plus tarder ere eza te não tem muito tempo avant d'offrir Nzambe antes de ofertar a Deus
Et tous les mois, nous sommes à Balelo. Nossa criança que vamos Oya abençoar bota hoje, aqui. que dá céu, Azaki na Libubu. estava no ventre, Badata Molaí. desde muito tempo, Tous aqui daí. estávamos com ele. Serre na biso bota gazo guitarra oya église te. De nós abassar em bolu. E hoje Deus te fez a graça. Tous bem daí. E vamos chamar ele. Maré Azak. Paré Azak. Onde está a madrinha e o padrinho? Mogi bananga Elevation nanga Bitumbe comme la kinga Yabangelu Olima Mosatu Pona pate na bandonate o Moyo sala kinanga Jusqu'ici Amen. L'église va faire ça à mon baptême. A igreja não dá o filho Parce que batismo, nous avons maillé de l'autre. porque ele não sabe nada. Mais tout le monde est à moi Quando a gente ora pela pour me criança, consacrer dans ma bonne para chose. consagrar ele na mão de Parce que Deus, moi, on l'a bien à la bonne chose. para que essa criança Parce que seja pas à la protection. passada a Deus, que tenha a proteção Aleluia. de Deus. Amém. Il y a votre monde de la bonne moi. Por isso que vamos orar pela criança. Ça dit place aux alliés. Eu quero que você se encontre. Soit le bon qu'on a eu à Bobali. Levanta sua mão direita. Et maintenant qu'on déclare ma robe malade pour la bonne. Começa a declarar Soit le pela. bon qu'on a eu à Bobali. Levante a sua Déclarez ma mão. robe malade pour la Declara palavras boas. Seigneur, protégez Batela Eza. Grâce à la Nicolas Mona Oy. Ma foute à nous à la Nicolas Eza. Qu'on permette à te bandoki Mona Mona Oy. Azala la protection na yo. Mona Oy akona malamu asale la yo. Mona Oy zambe na yebi. Azala mutu bunene na sabo kilo. Zambe ma projet na Eza la malade. Malade ya bokili oyo mona yete. Ma flèche ya bokili oyo mona yete. Azala protéger na molimo mo santu zambe. Et la monde il peut la déclarer. Oui, il y a la Nicolas. Au nom de Jésus, Seigneur, protégez. Fais battre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de qualité. Alléluia. La Congo na Yesu Masia. Au nom de qualité. Le roi des rois. Amen. Tozobonde la paix pour la maman là. Si qu'elle va beaucoup dans ça. Si qu'elle va beaucoup dans ça. Deixa na mão de Deus. Tozobonde là. Oremos. Le bon ensemble a protégé. Diga ao Senhor que protege. Tout le monde est pour d'ailleurs. Oremos. Seigneur Jésus protégé. Et battez là. Grâce nous à l'école là. Zambe na zondima. Akaba malamu. Eza l'école là. Ate mon gloire na yo pe grâce là. On soit yo tes la musique et na Congo na Yesu Masia. Et to proclamer victoire au nom de Jésus. Amen. Ça va pas pour le moment. Amen. Amém. Mettez la zano go makasi. Vamos aclamar por Senhor. To ya bibi bela biso. Acolher Na a Congo na Yesu Congo na nani? Jesus. Comment elle a dit? Alicia. Alice, tu as bien la Congo na Yesu. Au kola malade. Au sein la Nzambe. Yo na mundi so za la docteur na mboko yo to de défendre biso. Alléluia. Amen. Sans plus tarder to sisi. Consolé nga Yesu na yekoluka. Consolation na yo. Me consola só Jesus, por favor, me consola só. Loba li loba moko